Graças e paz é a comunhão do nosso amado Messias Jesus, como ver esse vídeo. O vídeo de hoje é para falar um pouco dos sintomas de cada idade. Eu acho que nem todas as pessoas têm os mesmos sintomas, né? Como eu já disse, eu não tive infância, eu tive maturidade precoce, obrigada, né? A ter essa maturidade mesmo. E agora que eu já estou assim, eu vivo praticamente, assim como já estou mais velha, já tenho aquela independência, né? Aí eu procuro ver estudar como é que eu vou reagindo, como é que o meu corpo vai reagindo, apesar de eu passar às vezes várias fases, como eu já disse, passei uma fase quando eu sofri a minha operação da mama e passei uma fase com pré-depressão, né? Muito severa e não passei com ajuda de homens, passei somente com a ajuda de Deus, porque eu estava num silêncio, num sigilo, não só por causa da operação, mas o momento mais difícil foi a tormenta psicológica que eu atravessava, que eu não podia conversar com as pessoas, que eu pensava que havia de deixar meus filhos, né? Podia morrer, podia deixar meus filhos sozinhos, e nas condições como eu cresci, né? Em condições praticamente que você aprende a batalhar para ter o pão, para viver, né? E eu pensava, meu Deus, puxa, eu vou deixar aqui essas crianças não terão assim ajuda, não terão apoio de pessoas. Mas graças a Deus consegui atravessar e também eu creio que foi numa fase em que eu atravessei com a minha idade, as hormonas e essas coisas todas. Então, mas aqui eu queria fazer um entre parênteses sobre... Achei tão bonito fazer um estudo sobre o período fértil, o período fértil. O período fértil dura 3 dias, amado. Isso é tão espiritual. Os 3 dias são como Pai, Filho e Espírito Santo. E depois, não só isso, os 3 dias significam a ressurreição, que é o primeiro dia que você vai ter a relação sexual com a pessoa que ainda está como fosse que está morto, mas é vida. E o terceiro dia que o óvulo começa a fecundar no ventre da mãe. Eu pessoalmente já não queria fazer filho, porque amados, eu tenho 4 filhos, né? 2 meninas, 2 rapazes. E desfiz fiz muito jovem, inexperiente, muito inexperiente, debaixo de muita pressão, para ser sincera, mas bastante pressão que vocês não têm noção. Mas graças a Deus que sempre Deus esteve aí como meu ajudador. E agora eu vou procurando, e sabem que quando há o período fértil, esse Deus é tão misterioso e tão maravilhoso. A mulher fica mais bonita, a mulher fica mais simpática, tem desejo de abraçar o marido. Ele cria até para te fazerem. Deus cria um clima tão amoroso que ele faz o ser humano com tanto carinho e amor. E beleza ainda por cima, que eu entendi. Mas agora que eu vou falar sobre as idades, amados, vocês quando são jovens, procuram desfrutar dos vossos corpos, não desfrutar dizendo assim, fazendo a prostituição, imoralidade, fazer coisas que desagradam a Deus. Mas, vestir boa roupa, desfrutar mesmo, né? Digo assim, porque a fase que eu atravessei depois da minha operação da mama, que eu atravessei só mesmo eu e Deus, e depois aquelas sequelas ficaram, que era o trauma psicológico para mim, que eu pensava que eu não havia de viver. Mas isso também estava a afetar, consoante uma idade, você tem outro comportamento. Quando estava na fase dos 20 para os 30, era uma pessoa com um temperamento muito acelerado, muito nervosa. E não falava. Podia conversar, falava, né? Mas tinha um nervo na flor da pele descontrolado. Quando eu entrei na fase dos 30, que é quando eu estava a passar os processos, é aquela fase que você pensa, puxa, eu tenho que lutar para conseguir tudo, e às vezes tu estás com pessoas equivocadas que não te ajudam ou estão ali mais para sugar as tuas energias e se aproveitar daquilo que você é. Então, é uma fase dos 20 para os 30, é uma fase de turbulência, porque você ainda quer estar jovem, quer desfrutar da vida, blá blá blá, essas coisas todas.
Nunca fui muito de discoteca, faz conta, fui umas 5 ou 6 vezes, poucas vezes que eu fui, frequentei discoteca, muito poucas vezes. Mas era a pessoa que eu gostava de estar sós, sempre gostei de estar sós, né? E tinha outras experiências também, como comportamento. Mas chegou na fase dos 30, que antes me diziam, quando tu chegar na fase dos 30, vais ter muito desejo sexual, vais estar descontrolada, não vais ter controle, vais querer dormir com qualquer um que te aparece. E como você não tem ninguém para te instruir, você pensa que o que as pessoas dizem é verdade. Apesar de ter bons livros, né, que explicam isso. Mas depois cheguei na fase dos 30, chegou uma fase quando eu tinha 38, né? Nem que eu não tinha desejo de ter relações sexuais. É que eu, como trabalhava muito, por isso é que às vezes quando as pessoas criticam, tentam te fazer mal, te prejudicam, sabe? As pessoas, lhes cai uma maldição por causa disso. Como já disse, tinha 3 trabalhos, não gosto de viver ajudas sociais, detesto, mas eu gosto mesmo de trabalhar, ter a minha dependência. E então tinha 3 trabalhos e estava a atravessar uma fase terrível também, que era que eu pensava, meu Deus, que eu tinha, né, uma doença incurável, que era o da mama, já sabem. E já tinha sido operada, mas as dores permaneciam terríveis, eu sentia dores, os 2 peitos ficavam grandes, tinha, como é que eu digo assim, bolas nos 2 seios, é horrível, é terrível sentir essa dor, só quem já passou sabe disso. Passava muitas fases difíceis, eu não falava com ninguém em casa, solamente orava, pedia oração sim na minha igreja, mas também não falava o que estava a passar comigo. E naquela fase, é uma fase que as hormonas começam a falar muito alto. Agora, não notei assim uma mudança brusca, digo assim, na área sexual, como me falavam, não notei. Mas chegou na fase dos 40, como vocês estão a ver, não fiz as sobrancelhas, me saiu vários pelos, as sobrancelhas ficam bem cheias, as pestanas, as suíças ficam cheias, o bigode está a sair, no órgão genital, né, se eu posso dizer, eu nunca tive cheiro. Digo assim, nunca senti um cheiro assim, como falam, as mulheres cheiram isso, cheiram aquilo. Eu não sou de cheiro. Mas desde que eu cheguei na fase dos 40 para cima, nunca digo cheiro, mas tu sentes assim algo que não sei explicar. É, é, as xuxas estão a encher outra vez. E eu estou a investigar isso porque, pronto, não tive uma infância e a pessoa não sabe, né? Então eu vou orando e vou também lendo. A barriguinha, a parte da bexiga, tu vês assim uma bolinhazinha já. Tu ficas mais sensível. Eu não estou a ver assim, como as pessoas falam, você fica mais. Sim, ficas mais um pouco usada nas palavras. Queres responder quando as pessoas te fazem coisas que você na qual tolerava. Estás disposta a abrir a mão toda vez de muita coisa. Eu estou assim, nesse estado. E ficas mais compreensível, né? Tipo assim, compreensível. E para vocês que são jovens, desfrutam da vossa idade. Se não tem um pai ou uma mãe como essa nossa vida que nós temos, e às vezes a pessoa não tem alguém que te ajuda, não tem alguém que fala contigo. Às vezes arranjas um marido, ainda esse marido ainda é pior também, que não vai te ajudar a ser um verdadeiro, que não vai te ajudar a ser um verdadeiro esposo de verdade, ou uma mulher de verdade. Então você começa a ler livros. Eu não sou de ver televisão, não vejo televisão, leio muito, leio mesmo bastante, diariamente, não sei, estou sempre a ler. E
vai desfrutando cada idade que você tem. Desfruta. Eu, pelo menos, não pude desfrutar a minha idade tanto quando estava quando era criança, na fase dos 20 para os 30, dos 30 para os 40. Agora eu tento desfrutar dentro do padrão de Deus, né? E que está me irritando, os pelos, estão a sair tantos pelos. E às vezes de manhã, quando eu acordo, assim, digo, um cheiro meio, não assim ativo, abafado, porque eu sou uma pessoa muito higiene, gosto de minha higiene, né? E eu nunca tive esse cheiro de mulher, como se chama. Mas agora eu me sinto assim um bocadinho, eu digo, e já estou me desenfeitando aí todo tipo. Então, é uma fase bonita, a fase dos 40, é uma fase muito gira, eu acho, para mim, né? Apesar das pessoas às vezes falarem, não, você está muito jovem, nem parece dessa idade que tens. Também nem falo a minha idade, praticamente falo aqui por causa dos vídeos, mas pessoalmente, eu praticamente nunca falo a minha idade, não digo a minha idade. É uma fase que você deve desfrutar mesmo, não fazer competição com as jovens, porque eu sou a gostosa, eu sou a... Muitas pessoas falam que eu sou a cozida, eu sou assada, e ela, né? E se você já passou aquela fase já etária, né? Você já teve a idade menor e agora está numa faixa que você deve aceitar a tua idade. Meu Deus, cada vez não acredito que eu estou a fazer, parece que eu estou a ser tão controlada. Acho